Bom, agora eu preciso conversar com vocês sobre os padrões globais de circulação do ar. Pessoal, as diferentes quantidades de energia solar recebidas pelas regiões polares e equatoriais acabam criando padrões globais de temperatura, que, por sua vez, influenciam os padrões globais de circulação de ar. Então, quais são esses padrões globais de circulação de ar? Então, primeiro a gente pode falar, as altas temperaturas nas regiões próximas à linha do Equador fazem as massas de ar quente e úmido subirem, né? Então, a linha do Equador, região mais quente, né, do planeta. Então, você tem a massa de ar, ela fica quente, ela se aquece e ar quente sobe. À medida que ela sobe, essa massa de ar quente sobe, elas são resfriadas e perdem a capacidade de manter toda a sua umidade. Então, o que vai acontecer? O excesso de umidade cai na forma de chuva. Então, as massas de ar que agora se tornaram secas se movem em direção aos polos em altitudes altas, mais de 10 quilômetros acima da superfície da Terra, até atingirem 30 graus norte ou sul. As massas de ar descem novamente para a superfície. Então, pessoal, como são muito secas, elas absorvem a umidade da superfície e muitos dos maiores desertos do mundo se encontram nessas latitudes. Então, parte do ar que foi resfriado, né, descendente, volta para a linha do Equador junto com a superfície, atraído pela subida de ar quente e úmido nas regiões tropicais, formando um ciclo. Então, esse fluxo de ar, né, frio junto com a superfície, cria ventos conhecidos como ventos alísios. Ah, então, professor, os ventos alísios, na verdade, eles são o quê? É um fluxo de ar frio junto com a superfície da Terra, né? Exatamente. Veja só, a região onde as massas de ar do norte e do sul se encontram é chamada de zona de convergência intertropical. Ah, então deixa eu ver se eu entendi. Eu tenho uma massa de ar que vem do norte do norte do planeta e uma massa de ar que vem do sul do planeta, que são massa de ar frio. Essa massa de ar, ela se encontra, ela sai da região fria, região polar, em direção à linha do Equador, onde ali elas se encontram. Aí a gente chama essa linha, essa região onde elas se encontram, a gente chama de zona de convergência intertropical. Ah, beleza, entendi. Beleza? Então, parte do ar frio que desce a 30 graus norte ou sul e absorve a umidade não volta para a linha do Equador, né? Por quê? Porque em vez disso, esse ar ele se move junto com a superfície em direção aos polos. Então esse fluxo de ar cria outro conjunto de ventos conhecido como ventos do oeste. Ah, professor, peraí. Então eu tenho os ventos alísios e eu tenho os ventos do oeste. Verdade. Os ventos do oeste são aqueles ventos que eles são derivados do ar frio, que desce a 30 graus norte ou sul, mas que, ao absorver a umidade, ele não vem em direção à linha do Equador, à linha de convergência intertropical. Pelo contrário, eles retornam para a região polar. Ah, então são chamados de ventos do oeste. Veja, pessoal, quando o ar atinge aproximadamente 60 graus norte ou sul, ele sobe e é resfriado, né? Se precipitando na forma de chuva. Tá, tudo bem. Veja só, mais uma vez, o ar que se torna seco, ele volta para a linha do Equador, nas altitudes altas, ou pode também seguir na direção norte, rumo ao polo, onde ele desce e absorve umidade, criando novamente um ambiente seco, antes de voltar para a região equatorial. Tudo bem? Gente, então essa série de ciclos cria um padrão de faixas que se estendem
pela Terra em determinadas latitudes, sendo que cada uma delas tem um padrão particular de temperatura e chuva, né? Como vemos na imagem simplificada que eu coloquei aqui do lado. Então, veja só, a energia solar, ela é o principal fator de influência dos padrões de circulação. E a parte do planeta que recebe a maior quantidade de energia solar muda com as estações devido à inclinação do eixo da Terra. Vocês sabem que a Terra ela não está assim, ela está assim, né? Então, se eu botar isso aqui como sendo o eixo da Terra, então vamos lá. Como é que eu vou fazer isso? Ah, tá. Aqui, o eixo da Terra, ele não está assim, ele está assim. Então, essa inclinação, né, determina aí a maior quantidade de energia solar em determinadas regiões do planeta, que vai mudando com as estações do ano. Veja só, então, sendo assim, as posições de faixas de clima, de climas úmidos e secos, acabam sofrendo pequenas mudanças ao longo do eixo norte e sul da Terra, durante todo o ano. Então, por exemplo, as mudanças. Então, por exemplo, mudanças na posição da zona de convergência intertropical, região chuvosa, onde os ventos alísios se encontram, fazem com que algumas áreas próximas da linha do Equador tenham estações significativamente chuvosas e secas, tá certo? Então, há uma relação aí entre, né, o padrão, né, de ventos com o clima, tá bom?